Meus amados em Cristo, vamos ter um tempo de oração para iniciarmos nossa reunião nesta noite. Vamos pedir a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta hora colocar esta reunião debaixo da Tua graça, debaixo da direção do Teu Espírito. Pedimos que o Senhor nesta hora venha conduzir esta palavra ao nosso coração. Abra o nosso entendimento para que venhamos meditar em tudo aquilo que o Senhor tem para falar a nós. Ajuda-nos, Senhor. Necessitamos da Tua ajuda. Necessitamos do Teu socorro. Revela-te a nós. Em nome de Jesus, o Teu amado Filho, nós te pedimos, Senhor, revela Tua palavra ao nosso coração. Em nome do Teu eterno Filho, vem se derramar a nós. Pedimos, Senhor, que o Teu falar nos conduza a uma profunda reflexão acerca da nossa vida diante do Senhor. Pai, ajuda-nos. Clamamos a Ti nesta hora. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias aqui em 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler os versículos 8 a 10. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santa, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Graças ao Senhor. Meus amados em Cristo, quero que vocês considerem algo muito importante acerca desses textos. Assim como nós vimos os primeiros versículos deste capítulo, há uma tendência em examinarmos estes versículos aqui de maneira completamente fora do seu contexto. Vamos tomar aqui o exemplo, por favor, os versículos 1 e 2, aqui de 1 Timóteo capítulo 2, quando Paulo diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, para que se façam súplicas, orações, petições e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que possamos ter uma vida tranquila e agradável, com toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus. A primeira coisa que as pessoas fazem quando lêem esses textos é achar que o encorajamento de Paulo aqui é que nós façamos orações de maneira indiscriminada, generalizada, indistinta para todas as pessoas. A pergunta que eu faço para você: quando você está lendo a palavra de Deus, esses textos, é esta visão que você tem? É assim que nós somos ensinados a ler a palavra de Deus? Primeiro que a Bíblia, em lugar algum, não existe um exemplo na Bíblia onde nós somos ensinados a sermos genéricos em nossa vida de oração. Oração na Bíblia nunca foi algo genérico. Oração na Bíblia é algo específico. Mas esse não é o grande detalhe aqui. Existem outros detalhes que nós precisamos
prestar bastante atenção. Então, estou usando este exemplo para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Porque aqui ele vai dizer para nós, homens, que devemos orar levantando nossas mãos, sem ira e sem animosidade. E depois, se você observar, ele diz que da mesma sorte, isto é, do mesmo jeito, da mesma sorte, as mulheres devem orar com traje decente, devem se ataviar com modéstia e bom senso, não com cabeleiras frisadas, nem com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é o costume das mulheres piedosas. Irmãos, irmãs, eu pergunto para vocês, será que Paulo mudou o assunto? Ou ele ainda continua nos falando sobre oração? Essa é uma pergunta séria que todos nós temos que responder. Porque se nós acharmos que ele está mudando de assunto, nós podemos incorrer no erro hermenêutico. E o pior desse erro é que você inconscientemente desenvolve um hábito errado de ler a Bíblia. Sabe de onde que surgem as heresias? As heresias não surgem das filosofias vãs, dos pensamentos dos incrédulos. As heresias surgem do pensamento dos cristãos que adquiriram um hábito errado de ler a palavra de Deus. Então vamos ser cuidadosos. Primeira coisa que nós vamos ter que entender aqui, observe, versículos 8 a 10, de 1 Timóteo capítulo 2, que os homens devem orar, levantando as mãos, sem ira e sem animosidade. E as mulheres devem orar, da mesma sorte. Olha a frase, da mesma sorte. Da mesma sorte o quê? Isto é, ele está falando de oração, desde o versículo 1. O assunto aqui é a oração. Da mesma sorte que os homens devem se posicionar diante de Deus, e nós vamos entender o que significa essa palavra, essa frase, da mesma sorte, as mulheres devem se posicionar em traje decente, se ataviar com modéstia, bom senso, e não com cabeleiras frisadas, ou com ouro ou pérola, ou vestuário dispendioso, mas com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Irmãos, vamos colocar tudo isso nos seus devidos lugares. Observe bem, para você compreender esses versículos 8 a 10, a primeira coisa que você tem que fazer, observe, versículo 1. Por quê? Você nunca interpreta um texto fora do seu contexto. Olha como o Senhor vai nos corrigir de agirmos de maneira errada com a sua palavra. Primeiro, você quer estudar os versículos 8 a 10, então o que você tem que fazer primeiro? Olhar qual é a sua relação contextual. Eu pergunto, Paulo está falando de quê? Nos versículos anteriores. Qual é o assunto de Paulo? Oração. Ou não? E ele fala de oração de maneira qualquer? Não fala. Irmãos, preste muita atenção nisso. Se possível, escrevam isto. Olha o versículo 1 aqui do capítulo 2. Antes de tudo, isto é, antes de tudo significa a prioridade máxima. Observe isso com muito cuidado. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, exorto, olha uma palavra forte, que use a prática de súplicas. Súplicas. Segundo, orações, intercessões e ações de graça. Nós já estudamos isto. Na 12ª lição, nós já estudamos isto. Eu vou tentar repetir para vocês. A palavra que ele usa para súplica aqui é o vocábulo grego deesis. E quando você estuda, essa palavra no original vai falar da relação mais profunda da vida de oração. Depois ele usa uma outra expressão para orações. E se você estuda esta palavra à luz do Novo Testamento, você vai ver que a sua grande ocorrência está no livro de Atos. E vai mostrar
a oração em relação à vida prática. Dentro deste assunto, o que nós estudamos foi sobre a profundidade da oração no nosso viver prático. Aí ele usa uma outra expressão, intercessões. E quando estudamos esta palavra, o sentido dela no grego, nós podemos aprender algo muito especial acerca desta palavra. Fala da profundidade da nossa liberdade diante de Deus. E a última, que ele fala ações de graças, no original é só um vocábulo, que é Eucaristia. E esta palavra, muitas vezes no Novo Testamento, ela é usada para falar da adoração, da nossa gratidão a Deus por suas misericórdias. E quando você pega essas palavras, coloca uma ao lado da outra, você percebe que Paulo colocou aqui degraus. A profundidade da oração na nossa vida de gratidão a Deus. Depois ele vai falar da profundidade da oração em nossa liberdade com Deus. Depois ele vai falar da nossa oração, da profundidade do nosso viver prático. E por último ele vai falar da oração na nossa relação mais íntima, que é andar com Deus. É o ponto mais alto da nossa vida de oração. Então são 4 degraus. Ele está falando disso. Você não pode tirar isso do contexto, porque se você tirar, você vai perder o sentido da revelação. Você vai perder o sentido da aplicação da palavra. Esse é um erro clássico que muitos têm cometido ao ler, ao estudar, ao examinar os textos sagrados. Sejamos cuidadosos, irmãos, porque existem algumas questões delicadas aqui, quando Paulo vai expondo esses textos. Por favor, concentre agora a vossa mente, o vosso coração, nos versículos 8 a 10 aqui do capítulo 2. Porque quando você tem isso no seu coração, os versículos 8 a 10, e você observa todo o contexto, você vai vendo que algumas questões daquilo que chamamos de achuologia, eu acho que é assim, eu penso que é assim, olha, deve ser assim, isso vai sendo destruído. Observe, quando Paulo diz, em favor de todos os homens, observe essa frase, em favor de todos os homens. Lembra, versículo 1, versículo 2, a sequência dos textos aí, ele diz para nós orarmos em favor de todos os homens. A pergunta que eu faço, ele está nos encorajando e diz, exorto, antes de tudo eu exorto, que vocês orem por todos os homens. Você não pode ir direto, primeiro você tem que estudar essas 4 palavras. Depois, mais embaixo, ele diz em favor de todos os homens. Por que em favor de todos os homens? Quais são as implicações? A pergunta que eu faço, Paulo está nos encorajando, ali o sentido exortar, para que nós façamos uma oração no sentido genérico. Senhor, abençoe todos os goianos. É esse tipo de oração que você faz? Senhor, abençoe toda esta nação. É assim que você ora? Eu quero dizer, se você ora assim, você precisa conhecer o que é oração. A oração não é genérica. Oração não é algo que você faz indiscriminadamente diante de Deus. Não é algo que você faz de maneira indistinta diante de Deus. Você precisa saber o que é oração. Nunca o Senhor Jesus orou assim. Nenhum dos profetas, nenhum dos patriarcas. Não há lugar na Bíblia que exista essa forma de oração. Então a primeira coisa que nós temos que entender, quando ele diz em favor de todos os homens, isso aqui não estabelece uma conclusão acerca da oração. Nós precisamos ir mais adiante. Observe, versículo 2. Aqui nós vamos encontrar a chave da oração, ou as chaves da oração. Não podemos partir de um princípio errado para interpretarmos a palavra de Deus. Ele diz no versículo 2, para que vivamos, observe essa frase, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aí a pergunta é simples. Ora, não é para nós orarmos por todos os homens. O alvo de Deus não é todos os homens. O alvo de Deus é para que nós vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito.
Irmãos, irmãs, sublinhe duas palavras nesse texto. Vivamos. A tradução dessa palavra é guiar através de. Essa palavrinha aí, vivamos, guiar através de. Agora, outra palavra que forma o outro lado da chave, para você interpretar tudo isso, especialmente esse texto. Vida. A palavra vida aqui é bios. Bios. Fala da vida natural nesse mundo. Está relacionado com os recursos deste mundo, com os negócios deste mundo. Observe, irmãos, porque o objetivo de orarmos por todos os homens, por todos que estão investidos de autoridade, é que sejamos guiados numa vida em relação ao curso deste mundo, em relação aos negócios dessa terra, em relação aos recursos dessa terra, uma vida tranquila, uma vida mansa, com toda piedade e respeito. Assim deveria, ou deve ser traduzido este texto. Não esqueça. Essas duas palavras aqui, vivamos, guiar através de, e vida, vida aqui é bios. Eu quero colocar 3 textos. E esses 3 textos, eles vão nos ajudar a abrir com esta palavra, esse texto. O que Paulo está dizendo? Irmãos, o Espírito Santo, ele não coloca toda a realidade espiritual no texto. Ele coloca uma chave no texto para que você busque a realidade, às vezes em vários textos. Esta é a preciosidade e a singularidade da palavra escrita que ele nos deixou. Você pode encontrar erros gráficos, erros de edições, você pode encontrar centenas, dezenas de erros aí, mas você não vai encontrar erros doutrinários. Você não vai encontrar erros quanto ao caráter, quanto à inspiração, quanto à revelação desta palavra. Ela passou por gráficas, muitas, foram mais de 40 edições ao longo de toda a história, desde o seu original, como ela foi escrita, até chegar a nós. Então você faz ideia, mas uma coisa nós não podemos nos preocupar: a sua inspiração, o seu caráter, a sua natureza não ficou perdida ao longo da história. Essa palavra é a palavra genuína, inspirada por Deus, soprada por Deus. E é isso que a torna tão especial. Então veja, vamos estudar 3 textos que eles vão nos ajudar a abrir mais, a ampliar mais esse versículo 2. Anote esses textos. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nós vamos encontrar essa palavra bios, essa palavra vida. Ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve, olha a frase, nos negócios desta vida. Eu quero que você sublinhe essa frase, negócios desta vida. Porque aqui nós temos a palavra bios, a mesma palavra do versículo 2 de 1 Timóteo, capítulo 2. E a mesma revelação, mesma direção, mesmo assunto que o Espírito está falando a nós. Então precisamos dessa frase, negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Agora vamos para 1 João, capítulo 2, versículo 16. Quero que vocês anotem mais uma frase. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, olha aqui a palavra, a soberba da vida. Eu quero que vocês, não a palavra, mas a frase, soberba da vida. Está vendo aí, soberba da vida? Soberba aqui fala da confiança na instabilidade dos recursos terrenos. Por favor, anote isso. O que fala soberba? Confiança na instabilidade das riquezas, dos negócios, dos recursos terrenos. Toda pessoa que coloca o seu coração nas coisas deste mundo se torna uma pessoa soberba,
porque ela não confia em Deus, ela confia neste mundo. Ok? Vamos para o último texto, aqui no capítulo 3 de 1 João, versículo 17. Mais uma frase muito importante. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, anote essa frase, recurso deste mundo, coloca na sua Bíblia, coloca em algum lugar, onde você nunca mais vai esquecer o que significa a palavra bios, a palavra vida, no sentido natural. Nós temos vida no sentido psique, fala da vida psicológica. Nós temos a vida espiritual, que é a palavra zoe, que é a vida divina, incriada. Essa vida nos foi transmitida por Deus. Então nós temos a vida espiritual, nós temos a vida natural e nós temos a vida psicossomática, a vida da alma. E aqui fala de vida biológica, a vida no seu curso natural. E é justamente nesse sentido que Paulo está falando de oração. Porque tem a ver com sentido prático. Não tem a ver somente com sentido espiritual. Claro que tem. Mas aqui ele está falando diretamente das questões práticas. Por isso que nós vamos compreender nos versículos 8 a 10. Sem entender isso, vocês nunca saberão o que ele estará dizendo nos versículos 8 e 10. Aí quando nós formos falar da mulher aprender em silêncio, porque primeiro foi criado Adão, depois a mulher. Aí como que nós vamos interpretar esses textos? Vamos precisar de tudo que esses outros textos já têm dito a nós. Percebe, irmãos? A construção gramatical, a construção exegética, hermenêutica da palavra de Deus, não dá base para duas ideias. Você pode fazer milhares e milhares de aplicações da palavra, mas você não pode interpretar de um jeito, outro de outro. Ela tem uma linha sequencial, lógica, divina e inspirada por Deus. Se qualquer pessoa tomar esses textos fora dessa linha, ele pode ampliar na revelação, pode ampliar na aplicação. Mas querer interpretar fora desses princípios é dizer que a palavra de Deus, ela sugere qualquer forma, qualquer tipo de interpretação. Isso é perigoso, isso é satânico. Então nós estamos sendo bem cuidadosos. Estamos usando um estilo simples, que é o estilo expositivo. Esta é a melhor forma de se ler e de se estudar a palavra. É lógico que nós temos princípios subsidiários, que é o da aplicação, é o do contexto, é tomar o texto com outros textos, tudo isso. Então, queridos, quando você toma esses três textos, qual é a explicação para a palavra vida? Ela nos fala de negócios desta vida, soberba desta vida e recursos deste mundo. É justamente por esta razão que Paulo pede que nós oremos por todos os homens, por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Porque em relação aos negócios desta vida, aos recursos deste mundo e à soberba da vida, em relação a tudo isso, quem é que está por detrás? Os homens, os reis, as autoridades. Vocês que estão aqui, que trabalham em grandes empresas, corporações, ou mesmo que têm suas empresas, o quanto que existe de autoridade humana sobre você? Imagine, como nós estamos cercados de homens por todos os lados, de autoridades do poder executivo, do poder judiciário, legislativo, ou não estamos? Ou podemos dizer que nós somos completamente livres em relação à nossa vida natural? Não somos. Não somos. Pagamos impostos, fazemos a nossa declaração todo ano de imposto de renda, não é isto? Porque nós estamos sujeitos às autoridades deste mundo. Aí Paulo diz para nós orarmos por eles. E por que Paulo diz? Observe, mais embaixo, irmãos, quando ele diz assim, porque isto é bom e aceitável diante de Deus. Este é o ponto principal. Nos negócios desta vida, na soberba desta vida e nos recursos deste mundo, nós devemos ter uma vida piedosa
respeitável e aceitável diante de Deus. Não é eles, somos nós. Somos nós que temos que viver uma vida piedosa, respeitável e aceitável diante de Deus. E tudo isso tem a ver com a nossa vida de oração, tudo. Porque se você não é íntegro no seu viver prático, como que você vai estar diante de Deus? Se diante das autoridades, diante dos homens, você tem que esconder o rosto. Imagine então diante de Deus. Diante de Deus nós temos que ter plena liberdade. Agora Paulo toca em questões práticas, irmãos. Agora você vê como as coisas começam a se abrir. Observe, irmãos, os versículos 8 a 10. Vamos agora entrar aqui nesses textos. E diz: os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas. A pergunta é, este texto aqui, ele está nos ensinando um método de oração? Às vezes a gente fala assim, vamos levantar as mãos. O que significa? Isso é um método de oração? Ou é uma metáfora? Observe, sem ira, sem animosidade. Quando ele diz levantar a mão sem ira, sem animosidade, isso é uma figura, isso é uma metáfora. Se você levantar a mão ou não levantar a mão, não vai fazer diferença nenhuma. Agora vai fazer diferença se o seu coração estiver cheio de animosidade, de ira. Está vendo? Porque o problema, irmãos, é que nossas mãos não podem carregar a culpa da ira, da animosidade. Quando você estuda a palavra ira, a tradução dela no original é raiva, é mau humor, pessoa mal-humorada, pessoa rancorosa. É isso que ele está falando. Animosidade, pessoas que têm contendas, pessoas que carregam maus desígnios nos seus corações. A palavra animosidade fala de maus desígnios. A palavra animosidade fala de uma pessoa cheia de contenda no seu coração. Então, o que é levantar a mão? É dizer, eu não tenho culpa. Não tenho culpa. Não carrego ira. Não tenho contenda. É isso que o texto está dizendo. Não existe maus desígnios no meu coração. Isso significa completa rendição. Então, irmãos, não adianta eu levantar a mão com o coração cheio de ira e animosidade. Não adianta eu levantar a minha voz ao Senhor, sendo que no meu coração existem maus desígnios. Está vendo, irmãos? Nossas mãos devem revelar isso. Não é uma posição, não é um método. Não vá por esse caminho que você vai tropeçar se você ler a Bíblia assim. Seja muito cuidadoso. Então, levantar as mãos aqui tem esse significado de uma posição correta, de uma conduta, talvez a melhor colocação seja essa, de uma conduta correta diante de Deus, de alguém cujo coração não está cheio de rancor, uma pessoa que não deixa o mau humor tomar conta do seu semblante, uma pessoa que não guarda maus desígnios, uma pessoa que não tem contenda dentro de si, alguém que está limpo disto. Então esse é um ponto importante que vocês todos precisam considerar. Aí, na sequência, versículos 9 e 10, ele diz, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente. Então não é uma questão de método. Levantar as mãos não é um método que Deus está falando aqui por meio do seu Espírito a Paulo. Não. Da mesma sorte, no que diz respeito a uma vida de oração, as mulheres devem estar em traje decente, se ataviar com modéstia, bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Vamos traduzir alguns termos aqui. Quando ele diz decente, a ideia da tradução do texto aqui é conveniente. Conveniente. Não trajes inconveniente. Depois, atavi com modéstia. A palavra modéstia, ela carrega em si a ideia de honra. Honra. Isso significa que você está considerando os outros. Você está considerando os outros. Um texto que jorra luz sobre essa palavra é o mesmo termo. Está em Hebreus capítulo 12 e o versículo 28. Você vai encontrar nesse texto a palavra reverência. Significa que os trajes
da mulher cristã devem comunicar reverência, honra a Deus. Estão entendendo, irmãs? São princípios da palavra de Deus. Quando ele diz não com cabeleiras frisadas, e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Isto é, a mulher não deve se vestir chamando a atenção para si mesma. Ela deve se vestir chamando a atenção para o Senhor. O que tem que brilhar nela não é o ouro nas suas vestes, mas o caráter do Senhor. Porque o ouro na Bíblia fala do caráter e da glória do Senhor. Então a mulher, ela tem que refletir o caráter e a glória do Senhor na sua conduta. Estão vendo, irmãos? Agora fica claro os textos. Se vocês começarem a ler os versículos 1 a 10 de 1 Timóteo capítulo 2, tendo tudo isso em mente, vocês vão ver sobre o que Paulo está falando. Irmãos, isso é tão especial e tão maravilhoso, porque nós vivemos num tempo muito perigoso. Nós temos vivido dias tenebrosos, porque existe um apelo à imoralidade. Existe hoje uma manobra do inimigo, usando a própria cultura. Nossa cultura é uma cultura pervertida. A cultura do nosso mundo, a cultura do nosso país é uma cultura pervertida. Muitos daqueles que ditam a nossa cultura não têm moral. Outros são ateus. Como que nós podemos nos deixar dominar por uma cultura pervertida, mundana e que não honra o Senhor? Como homens e mulheres podem se portar de maneira que o Senhor não está sendo honrado? O Senhor não está sendo honrado no meu viver. O Senhor não está sendo honrado no meu caráter. O Senhor não está sendo honrado na minha vida, na minha conduta. Aí eu posso achar que a oração é uma coisa qualquer? Nós sabemos que o caminho está aberto pelo vivo, poderoso, eficaz, sangue que Cristo derramou lá na cruz do Calvário. Mas não é entrar de qualquer maneira, irmãos. Precisamos entrar com as vestes de justiça do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos ter conduta aqui, para que nós tenhamos liberdade lá. Vocês estão entendendo? Sem conduta aqui, não tem liberdade lá. Quando você lê, sem essa revelação do Espírito, você tem uma oração banal. Vamos orar por todos, de qualquer jeito. Vamos levantar a mão, como se fosse um método. O que adianta levantar a mão e o coração está maculado de maus desígnios? Que adianta as mulheres orar, sendo que os trajes sobre ela está comunicando um coração licencioso, malicioso, desonrando os irmãos em volta? Como, irmãos? Será que isso não fala ao nosso coração? Será que hoje, irmãos, nós somos obrigados a contextualizar a palavra de Deus à nossa cultura? Não tem jeito. Primeiro, não tem. A única forma de você fazer é negar a palavra e pregar um outro evangelho. E Paulo disse em Gálatas 1:8, mesmo que um anjo desça do céu e anuncie um outro evangelho que vá além desse, seja maldito. Nós não devemos pregar outro evangelho. Esse é o evangelho. Irmãos, olha a seriedade. Porque a grande tragédia moral e social dos cristãos é que nós temos perdido o nosso padrão espiritual. Em lugar do nosso padrão espiritual, nós temos colocado um padrão mundano. Nós temos desprezado o padrão espiritual e nós temos absorvido um padrão mundano. Um padrão que não honra o Senhor. Isso é sério, irmãos. Observe para isso. Porque podemos achar que essas coisas, citadas por Paulo aqui, são coisas tão pequenas que Deus nem se importa. Deus se importa, sim, irmãos. Porque o que para nós são coisas pequenas, comunicam gravidades que existem escondidas dentro do nosso coração. Estão entendendo? Achar que Deus vai se importar com isso. Por que Deus vai se importar com trajes? Na verdade, Deus não se importa com os trajes. A questão é que os trajes comunicam coisas mais sérias que existem guardadas dentro de nós. Entende? Quando nós levantamos nossas mãos, levantamos as nossas mãos com maus desígnios,
com más intenções. Tudo isso é tão sério, irmãos. Existe um princípio básico, é que todas essas coisas, elas existem para revelar o que está escondido naqueles porões secretos do nosso coração e que nós geralmente não abrimos para ninguém, só que Deus conhece todas as coisas. Todas as coisas. Sempre existiu, irmãos, sempre houve uma linha que diferenciava a igreja do mundo. Mas hoje a igreja fez questão de tirar essa linha, de forma que mundo e igreja se mesclaram. Paulo chega a dizer aqui, na segunda epístola a Timóteo, algo muito sério. Eu acho que isso tem que mexer conosco. No capítulo 4, 2 Timóteo, ele diz: porque chegará o tempo em que não darão ouvido à sã doutrina. Olha que coisa séria, irmãos. Não darão ouvido à sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as próprias concupiscências, conforme os próprios desejos. Percebe, irmãos? As pessoas estão procurando hoje mestres de acordo com os seus desejos. Sabe como que eu defino esses mestres segundo as suas próprias concupiscências? Prostitutas do púlpito. Pessoas que prostituem a palavra de Deus em cima do púlpito. Estão vendo, irmãos? Será que nós não precisamos, urgentemente, retornar à prática do evangelho que Cristo nos deixou? Você pode dizer: irmão, mas isso é ser radical. Eu vejo, irmãos, nos meus próprios filhos, a luta diária, não é mensal não, é diária, que eu mantenho com eles, diante de Deus, e também diante de Deus por eles, para mostrar o quanto o mundo é perverso, o quanto Satanás se esconde de trás de toda a beleza aparente desse mundo, com o único propósito de destruí-los espiritualmente, roubar deles a presença de Deus. Estão vendo, irmãos? Observe, irmãos, a nossa conduta, e eu creio que isto é a ideia principal que Paulo nos fala, tanto em relação aos homens, como em relação às mulheres, que a nossa conduta deve refletir a presença de Deus na terra. Se nós temos dificuldade de refletir a presença de Deus na terra, nós temos dificuldade de entrar na sua presença, aonde Ele está, no seu trono de glória. E para mim essa é a única explicação porque a igreja não ora. Sabe por que a igreja não ora? Sabe por que os cristãos não gostam de orar? É porque eles têm dificuldade com a presença de Deus aqui. Eles não têm procurado expressar Deus no seu viver. É muito fácil, irmãos, nos tornarmos cristãos puramente religiosos. É muito fácil gostar da palavra de Deus de maneira puramente intelectual, acadêmica. Tornar ela para nós objeto de especulação. Buscar nela apenas conhecimento e não vida. Porque isso se reflete no nosso fruto, ou no fruto. Se reflete no nosso doar, no nosso entregar, no nosso consagrar, no nosso envolver, na nossa cooperação, na edificação do corpo de Cristo. O trabalho da edificação do corpo de Cristo não é só dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas de todos, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Lembra, versículo 12 de Efésios capítulo 4, a edificação do corpo de Cristo é um trabalho de todos os membros. O trabalho dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é levar os membros a desempenhar o seu serviço. E o serviço dos membros é a edificação do corpo de Cristo. E a pergunta que você agora deve entrar diante de Deus e fazer é: Senhor, eu estou cooperando na edificação do corpo de Cristo, nessa esfera limitada que o Senhor me deu aqui em Goiânia? Essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer. Eu estou cooperando, porque se você não está, algo sério está acontecendo.
Irmãos, irmãs, observe isto. Há algo sério nesses textos. Se você observar, a característica mais agressiva do mundo é nos roubar da presença de Deus. Nos roubar da presença de Deus. Esta é a característica mais terrível do poder do mundo. E o fundamento espiritual que Paulo coloca para nós aqui, eu quero que vocês observem. Primeiro, antes de estarmos diante de Deus, devemos desfrutar da sua presença aqui nessa terra. Irmãos, observe isso. Antes, observe, de estarmos diante dele em oração, aquelas 4 palavras que nós vimos do versículo 1, a primeira delas, quando nós estudamos, tente lembrar, eu encorajo você, tente lembrar da 12ª lição que nós estudamos. Lembra quando a gente estudou essa palavra, passeando no Novo Testamento, o que ela fala, o significado dela? Ela nos mostra a oração no sentido mais elevado. Então, se nós queremos viver uma experiência de oração no sentido mais elevado, antes de estarmos diante de Deus, no sentido mais elevado da comunhão na oração, nós precisamos desfrutar da sua presença aqui. E como, irmãos? Eu poderei desfrutar da presença de Deus aqui nessa terra, se eu tenho um coração cheio de maus desígnios, se existe dentro de mim contendas. Irmãos, preste atenção nisso, como é possível? Se eu não tenho esse desfrute da presença de Deus no meu viver diário, como poderei estar diante dele em oração? Você consegue entender? É isso que Paulo está falando. Se eu não consigo levantar minhas mãos porque estão maculadas de maus desígnios, de contenda, o que nós poderíamos empilhar sobre essa frase, maus desígnios? Tantas coisas, irmãos. Nós somos tão incapazes, somos tão pequenos, tão vulneráveis, mas você não pode se conformar com isto. Você tem que amanhecer o dia, eu e você, nós temos que amanhecer o dia, e nós temos que clamar e dizer, Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo, enche-me de Tua presença, inunda meu coração da vida da Tua palavra. Nós precisamos primeiro, irmãos, da presença do Senhor, para depois estar diante do Senhor. Porque quando você chegar diante do Senhor, existem coisas sérias que você tem que tratar com Ele em oração. Ele vai revelar o coração dele para você. Não é você que vai mostrar o seu para ele, porque o seu ele já conhece, o meu ele já conhece. Agora o dele nós não conhecemos. Ele diz para Jeremias, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei, olhe bem, o coração dele, coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias clamava, mas não sabia. Quem tem tudo é Deus. Então nós não vamos orar o que nós queremos, nós vamos orar o que o Senhor quer. Quando nós começamos aqui na nossa comunhão de oração, muitos irmãs vieram de qualquer jeito, começaram a orar de maneira errada. Algumas pessoas foram corrigidas, e elas até têm dito por aí, que não vem mais orar aqui porque não tem liberdade de orar a oração delas. Nós tivemos tanto tempo de comunhão, mostrando princípios tão importantes. Irmãos, e as pessoas que estão aqui olhando para mim, podem testemunhar, do primeiro dia até hoje, o quanto nós crescemos. O que nós crescemos, o que nós podemos juntos crescer, em termos de espontaneidade, de liberdade, de comunhão e de vida. Porque não é fácil orar, irmãos. Se nós tivéssemos um churrasco toda segunda-feira aqui, nós tínhamos irmãos, lotaríamos esse local. Mas não é um piquenique, é o desfrute da presença de Deus é que nos move a estar diante de Deus. E a minha grande pergunta, que esmaga meu coração, será que nós, irmãos, nós não temos desfrutado da presença de Deus? Porque se nós desfrutarmos da sua presença, essa presença vai nos levar a estar diante dele. Oração é andar com Deus, é estar diante de Deus, é participar dos seus anseios, do seu mover, daquilo que ele quer.
Mas, por outro lado, existe o mundo, existe essa licenciosidade, existe esse espírito do mundo, a soberba da vida, essas coisas naturais que nos oprimem. Muitos têm dito para mim nesses dias: não tenho tempo, não tenho tido tempo. Irmãos, nós precisamos, não é ter tempo, porque eu conheço muitos de vocês aqui, e eu diria que muitos dos que estão aqui, eu sei que eles não têm tempo, mas é engraçado e interessante, é que eles sempre estão reunidos. É incrível. Algumas dessas pessoas que dizem para mim que não tem tempo, eu me preocupo tanto com isso, irmãos. Porque o inimigo está roubando o nosso tempo, e a gente diz que não tem tempo. É Deus que tem que ser o Senhor do nosso tempo. Nós precisamos entregar o nosso dia nas mãos do Senhor para Ele dirigir, e não o inimigo. Porque se o inimigo dirigir, ele vai roubar todo o seu tempo. Aí você vai fechar o dia e você vai ver que você não tocou o Senhor, que você não desfrutou da presença do Senhor, que você não pôde cultivar nada da palavra dEle, que todas as maneiras como o Senhor tentou falar com você, quis falar com você, você estava tão ocupado que você não pôde ouvi-lo. Será que esse dia é agradável? Irmãos, todos nós passamos luta em todas as áreas. Enfrentamos dificuldades, porque Deus não nos colocou neste mundo sendo Ele um jardim de infância. Deus nos colocou num campo de batalha, onde existem principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Estamos cercados por esses espíritos malignos, que lançam dardos inflamados, que tentam de todas as formas nos derrotar. Mas graças ao Senhor, que o Senhor está nos falando nessa noite, algo tão importante, que pode corrigir muitos erros que nós temos cometido durante todos esses anos. O Senhor pode nos corrigir nessa noite, Ele pode nos curar, pode nos libertar de coisas que têm roubado o melhor do Senhor na nossa vida. Queridos, isso é muito sério, porque nosso viver deve expressar a presença de Deus. Eu creio que tudo isso explica a falta de intensidade na oração. Por que nós não somos intensos na oração? Aqui está a explicação. Nós não temos tocado a presença do Senhor no nosso viver prático, porque existem maus desígnios, existem tantas contendas dentro de nós, existem tantas malícias, existem tantas coisas periféricas que têm revelado um coração corrupto, enganoso, que se manifesta na própria vida exterior, aqui prefigurada pela mulher. Existem tantas condutas secretas que são manifestadas nos maus desígnios, que é caracterizado pela vida do homem. Então, queridos, tudo isso é sério, tudo isso é algo muito sério, porque o Espírito Santo está usando esta palavra para nos levar de volta à prática e à simplicidade daquilo que é a vida cristã. E falando em prática e simplicidade daquilo que é a vida cristã, permita-me fazer uma citação aqui, de um dos temas, talvez, mais contundentes do nosso tempo, aquilo que é chamado por muitos do pós-modernismo. O pós-modernismo talvez seja algo novo para você, mas não é novo no mundo. É incrível como que a igreja, ela tem se deixado envolver por aquilo que hoje é conhecido como pós-modernismo. Ele surgiu após a queda do Muro de Berlim, no dia 9 de novembro de 1989. Surgiu dentro dos centros acadêmicos da Europa. E depois teve o seu grande avivamento nas grandes lideranças mundiais, nas grandes corporações. E se tornou a filosofia do mundo moderno, do nosso tempo. A grande filosofia, o grande pensamento do nosso tempo é o chamado pós-modernismo. Você deve estar se perguntando, o que eu tenho a ver com isso? O que a igreja tem a ver com isso? É interessante, irmãos. É que os estudiosos, sérios, sóbrios, eles têm feito um paralelo da igreja antes e depois do pós-modernismo, e a influência do pós-modernismo dentro da igreja é assustador. Somente quem não quer ver, somente aqueles que não querem enxergar, jamais poderão perceber o grande desastre
espiritual que o pós-modernismo tem gerado na igreja. Essa secularização do ministério é uma das grandes características do pós-modernismo. A maneira como a igreja e o mundo se casaram. E o mundo fez da igreja sua Jezabel. Hoje, talvez porque vocês ouviram um evangelho que procura ser mais genuíno no seu caráter, na sua aplicação. Talvez você tenha lido livros que têm levado o seu coração mais a um caminho piedoso, centrado na cruz, em Cristo, na sua pessoa, a sua obra. Talvez porque você está acostumado com esse tipo de literatura, com esse tipo de mensagem, você não é capaz de saber o que está acontecendo aí fora. Um dos irmãos que tratou deste assunto com muita propriedade foi o irmão Charles Swindoll. E ele escreveu um livro chamado Igreja Desviada. E me chamou a atenção, porque eu não li esse irmão há aproximadamente 15 anos. E me chamou a atenção porque ele faz uma análise a partir de uma experiência própria. Porque ele é muito conhecido nos Estados Unidos, e um dos homens mais respeitados no meio eclesiástico. E a sua avaliação e análise foi muito significativa. Porque ele vai avaliar o que o pós-modernismo causou na igreja, baseado em estudos profundos, significativos, mostrando como que a igreja, hoje, ela se desviou do seu chamado, da sua vocação e do seu significado. E se você olha hoje, irmãos, é justamente isto. Existe um espírito que ele atua por detrás do curso deste mundo. E o que eu quero dizer é que existe um espírito que atua por detrás desse pós-modernismo, que tem influenciado a igreja, sua maneira de pensar, sua maneira de agir, porque o pós-modernismo, o princípio geral é que tudo é relativo, a verdade é relativa, não existe verdade absoluta. Quando se diz que não existe verdade absoluta, e que toda verdade é relativa, o que nós ferimos? A palavra de Deus. Irmãos, olhe, sejam honestos, estude as novas versões da Bíblia, estude a Bíblia na linguagem de hoje, estude essas Bíblias, que têm procurado diluir a revelação e a aplicação da palavra. Veja como que a palavra de Deus, no sentido escrito, se tornou algo tão secular. Hoje tem Bíblia para todo gosto, desde a Bíblia do bebê até a Bíblia da sogra. Aonde nós vamos parar, irmãos? A seriedade com a palavra não existe. Perceba, irmãos, que não existe seriedade, não existe mais fome da palavra. Aqui nós não temos fome da palavra, irmãos. São poucos os que têm. Poucos os que têm. Você não vê mais falar da palavra, agora fala de louvor. Vai lá no YouTube, procura um louvor lá, 1 milhão de acessos. Procura uma mensagem séria. 15 mil acessos, 10 mil acessos, 100 acessos. Quase não tem acesso em relação ao louvor, adoração. Veja como a palavra foi diluída. Um dos livros que mais fez sucesso no mundo evangélico foi Igreja com Propósito. Virou uma febre. Então, este livro, ele enquadra o pensamento filosófico do pós-modernismo, para que a igreja ela esteja adequada à nossa cultura, para que o culto seja direcionado ao povo, para que o louvor seja direcionado ao povo, para que haja um ambiente agradável para o povo. Irmãos, ambiente agradável para o povo, nós estamos preocupados com o bem-estar do povo na reunião ou é com a presença de Deus? O que é mais importante, a minha presença, a sua presença ou a presença do Senhor? Irmãos, é tão bom estarmos juntos, quando a presença do Senhor está entre nós. Porque qualquer ajuntamento sem a presença dEle é um vazio tão grande, irmãos. Capaz que você não consegue lembrar do semblante do irmão quando você encontrou ele aqui. Porque é a presença do seu Espírito que nos une, que nos cativa, que nos atrai uns aos outros. Entende, irmãos? E você pode pensar, o que tudo isso tem a ver? O que tudo isso tem a ver? É porque os critérios do pós-modernismo, que estão sendo usados hoje para ditar a vida da nossa sociedade, têm sido os mesmos critérios que a igreja tem usado para poder se relacionar com Deus. Estão vendo? Irmãos, honestamente falando,
Será que nós conseguimos alinhar todas as mudanças da nossa sociedade de 10 anos para cá? Veja como os assuntos que diz respeito à moral, à vida humana, estão sendo colocados em pontos degradantes. Há 10 anos atrás, quando se falava de aborto nos Estados Unidos, no Brasil, as pessoas ficavam chocadas. Hoje não. Hoje não. Aborto não é um problema, irmãos, mas é apenas uma opção, é o que vai se tornar algo muito comum. Antes a ciência médica tratava isso com muita delicadeza, hoje não. E são esses e tantos outros assuntos. Antigamente, as famílias tinham arrepios quando se tratava de homossexuais. Hoje não, são homoafetivos. Hoje é uma relação natural com uma relação heterossexual. Isso é absurdo, irmãos. Nossa sociedade aceita tudo isso. E por aí vai. Amanhã a pedofilia já não será mais crime. A criança precisa ter consciência dos seus atos também. Irmãos, comecem a ver tudo isso. As coisas estão se degradando, se degradando. Os valores morais estão se degradando na nossa sociedade. Você não quer ver isso? Será que ninguém quer ver isso? Nós temos que ver. Por que eu estou citando isso? Porque, irmãos, Paulo trata de coisas que nós achamos que são pequenas, mas que Deus considera, porque essas coisas revelam o nosso coração. E a igreja, ela tem sido atraída para viver uma vida mundana. Em contrapartida, os valores espirituais estão se perdendo. Olha a palavra de Deus, que lugar que ela ocupa na nossa relação espiritual, na nossa vida espiritual, no nosso viver espiritual. Nós temos buscado a palavra para ter dela conhecimento, objeto de investigação, especulação, ou relacionamos com ela para conhecer o Senhor, para andar com o Senhor? Como que tem sido a nossa vida de oração? O nosso viver de oração? Como tem sido isso? Como que hoje, congregacionalmente, nós temos orado? Aquilo que deveria ser uma expressão mais profunda da nossa vida prática, deveria ser o reflexo mais glorioso do nosso crescimento aqui, revela-se numa atitude em que poucos se reúnem para poder orar. Deveria ser um ajuntamento muito maior. Embora o pouco não faz diferença aqui, porque se tiver 2 com o mesmo Espírito diante do trono, e ter 100, 200 aqui, só para fazer missa de corpo presente, não faz diferença alguma. Mas o que me preocupa é ver a falta de mobilidade da igreja nesse tempo, sendo que nós estamos vivendo um momento tão sério da nossa história. Estão vendo, irmãos? A igreja, de certa forma, ela tem se rendido à cultura deste mundo, a esse pós-modernismo, as regras dessa terra, e por isso ela está tão pobre espiritualmente, por isso que ela está tão fria, tão indiferente, por isso que ela está tão apostada. Eu quero colocar isso para vocês, porque, irmãos, hoje, nós temos visto que muito tem se procurado fazer em torno de mecanismos e métodos, para tentar levar a igreja de volta ao Senhor. Esse é um erro comum, que muitos estão cometendo, porque o Espírito Santo não quer métodos, o Espírito Santo não quer mecanismo, o Espírito Santo não quer regras, o Espírito Santo quer homens, mulheres, cheias da presença dEle. Ele busca essas pessoas, pessoas que verdadeiramente desejam viver com o Evangelho puro e simples que o Senhor Jesus deixou, que seja radical para esse mundo, e é radical para esse mundo, mas que você e eu estejamos dispostos a viver. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. E ganhe o nosso coração. Para que nós sejamos cuidadosos em viver uma vida que agrade a Ele. Encorajo vocês a ler esses textos, dentro desses princípios colocados. Reflitam mais. No próximo estudo, na quinta-feira que vem, vamos tratar sobre essa posição da mulher e do homem. Por que a mulher tem que aprender em silêncio? O que isso espiritualmente significa? Isso já vai ficar muito claro para você se
o seu coração tiver sido ganho especialmente pela exposição hermenêutica desses textos. Vai te ajudar a ver com mais cuidado tudo isto. E você vai ver também que a grande cobrança ali não está sobre a mulher. Não existe nenhuma cobrança. O que Paulo está fazendo é colocando princípios para ajustar o caminhar espiritual do povo de Deus. E você vai ver como que o Espírito Santo coloca a responsabilidade sobre o homem. E como ele precisa estar diante de Deus. E também a mulher, o lugar que ela ocupa em tudo isto. É muito importante. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Que a sua palavra esteja nos enriquecendo dele mesmo. Que nós estejamos sendo amadurecidos pelo falar do Senhor. Ajudados pelo falar do Senhor. Precisamos muito disso, irmãos. Que o Senhor nos ajude através da sua palavra. Que Deus vos abençoe.